Olá pessoal, sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para gravar o segundo vídeo de uma série de vídeos que estou fazendo sobre o uso de planilhas no dia a dia de um professor. Meu objetivo é tentar automatizar algumas tarefas. Vamos para o vídeo. Imagine você mandando o link de um formulário para um aluno através de uma rede social, por exemplo, de um WhatsApp. Ao abrir o link, ele vai se deparar com essa situação. Primeira avaliação bimestral de física. Vai ter o nome da escola, o nome do professor, alguma pequena descrição sobre a prova. Para o aluno ter acesso às questões, ele vai ter que estar logado com o seu e-mail, um e-mail pessoal. E eu vou simular que eu sou o aluno Bruno, que frequenta a turma do primeiro ano 1. Então, a primeira pergunta, qual a sua turma? O aluno Bruno vai selecionar o primeiro ano 1. Ele clica em próximo. Aqui então eu vou ter uma lista de todos os alunos da turma do primeiro ano 1. Eu posso ver o nome da turma nesse local. Qual o seu nome? Eu sou o aluno Bruno. Seleciono o nome Bruno e clico em próximo. Eu sou direcionado então à prova do primeiro ano, que tem 3 perguntas. A primeira pergunta, 1 mais 1. O Bruno vai ter que responder isso. Ele marcou 3. A próxima pergunta, 2 mais 2. Ele respondeu número 4. E a última pergunta, 3 mais 3. Ele respondeu 6. Foi a última pergunta. Enviou. Primeira avaliação bimestral de física. Sua resposta foi registrada. Lá no primeiro ano 1, você tem o Bruno, é o aluno número 2 dessa turma. Repara aqui na coluna de prova, apareceu uma nota 6,7. A minha prova valia 10 pontos, eram 3 questões, o aluno acertou 2 questões, comparado a 10, esse aluno tirou 6,7. Só que agora você tem um outro aluno, que é o aluno Leandro, da turma do segundo ano 1. Esse aluno também vai receber o link da prova. Eu vou agilizar clicando em enviar outra resposta, mas no caso do Leandro, ele vai receber o link e ele vai então chegar naquela mesma situação. Ele é um aluno do segundo ano 1. Próxima. Ele é o aluno Leandro. Próxima. 5 mais 5 é a primeira questão da prova do segundo ano. O aluno respondeu corretamente 10. Segunda questão, 10 mais 10. Ele respondeu corretamente 20. 15 mais 15 é a terceira questão. Ele respondeu corretamente 30. Antes de clicar em enviar, repara que a nota do Leandro na prova, 0. Não tem nada marcado. Assim que eu clico em enviar, eu volto para minha planilha e lá está a nota 10 do aluno. Como é que eu fiz isso? Vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes, eu te convido a ver primeiro o vídeo que eu falo sobre essa planilha. Assim que você terminar de ver, você volta aqui para entender o segredinho que está por trás disso. Você vai precisar de 2 coisas para fazer essa interação. A sua planilha pessoal, que eu vou deixar aqui na descrição o link para essa planilha. Ela vai estar em branco e você tem que fazer um preenchimento adequado. É só você assistir o vídeo anterior, onde eu falo como é que se preenche essa planilha. E a segunda coisa que você precisa é de um formulário. Vai nesses 9 pontinhos, onde temos Google Apps, são os aplicativos do Google. Você clica, procura nessa lista o formulário e ele vai te entregar então todos os formulários que você possui. Caso você não possua nenhum, não vai ter nenhum formulário aparecendo. Você pode vir nesse símbolo de mais, ele vai aparecer a opção de criar formulário. Você clica em criar formulário. O formulário vem totalmente em branco, sem título e sem descrição, e você vai ter que fazer essas alterações. O primeiro passo é a gente configurar esse formulário. Clicamos em configurações. Esta opção de criar teste tem que estar ativada, pois é ela que vai fazer a correção e a avaliação de cada questão. Você pode desativar essas 3 opções, que elas se referem a que vai acontecer quando o aluno finalizar a resolução. Ele vai poder ver a sua nota, ele vai poder ver as questões que ele errou. Eu prefiro que não, então eu desativo as 3 opções. Pontuação padrão das perguntas. Eu te aconselho a deixar em 1 mesmo. Você vai entender por que mais para frente. Na parte de respostas, eu estou desativando esta opção, pois ela está dizendo que vai restringir apenas para os usuários da Secretaria de Educação de Estado, no caso aqui de Minas Gerais. Eu vou desativar, pois a maioria dos alunos nem lembram o e-mail institucional. Eles têm um e-mail desta mesma organização, porém, eu acredito que 100% dos alunos não usam.
Então o aluno vai poder responder com qualquer e-mail, seu e-mail pessoal. Esse limitar a uma resposta, para alguns pode ser interessante. Significa que cada e-mail vai poder enviar apenas uma única resposta. Porém, eu tenho casos de alunos que não têm celular ou que não levam o celular para a escola. Nesse caso, eu permito que 2 alunos utilizem o mesmo celular, um por vez. Cada um envia uma resposta diferente, mas logados no mesmo e-mail. Um amigo empresta o celular para o outro. Então, eu deixo essa opção desativada. Em apresentação, eu vou marcar apenas a opção mostrar barra de progresso, que é para o aluno saber se já está finalizando ou não. Somente isso. As configurações já estão todas prontas. Vamos agora então colocar um nome nesse formulário. Você pode clicar em formulário sem título e escrever o nome desse formulário. Primeira avaliação bimestral de física. Indo agora para o campo das perguntas, é onde nós vamos editar esse formulário. Ele já pegou o título que eu digitei aqui em cima. Na descrição, é você que vai definir as informações que estão aqui presentes. Nessa primeira parte, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou criar um único formulário para todas as turmas que eu trabalho. Então eu vou usar apenas um único arquivo para administrar todas as avaliações de todas as turmas, mesmo de séries diferentes. Vamos lá, no caso, eu estou colocando 2 turmas de primeiro ano e 2 turmas de segundo ano. Então a primeira pergunta é uma pergunta de múltipla escolha, onde o aluno vai poder selecionar uma única resposta. E a pergunta vai ser: qual a sua turma? Esta pergunta vai ter as opções das turmas que eu trabalho. Nesse caso, como exemplo, primeiro ano 1, dou um Enter para ir para a segunda opção. Primeiro ano 2, dou mais um Enter. Segundo ano 1, segundo ano 2. Repare que ele já vem pré-selecionado uma questão com um valor de 1 ponto. Eu clico em respostas corretas para alterar essa pontuação. Nesse caso, é uma questão que não é avaliativa, então 0 pontos. Concluído. Após isso, você vai criar uma nova seção, adicionar seção, que vai ser uma seção para cada turma. Eu clico nesse sinal de igual, nessa barra flutuante lateral. A primeira seção vai ser a turma do primeiro ano 1. Vou criar mais uma seção para o primeiro ano 2. Vou criar mais uma seção para o segundo ano 1 e uma seção para o segundo ano 2. Nestas sessões, eu vou criar uma única pergunta, que é qual o seu nome, e eu vou colocar as opções de todos os alunos que são dessa turma. Eu não preciso digitar um por um. Eu pego os nomes da minha planilha, que já estão preenchidos, e trago direto para cá. Então, os alunos do primeiro ano 1, nessa seção, eu vou adicionar uma pergunta, aqui na aba flutuante lateral. Essa pergunta, qual o seu nome? Ele altera para resposta curta, porque normalmente quando se pergunta o nome, você está pedindo para a pessoa digitar o nome, mas nesse caso não. Eu vou colocar como uma questão de múltipla escolha, pois eu vou dar as opções dos nomes dessa turma. No primeiro ano 1, de acordo com a minha planilha, eu tenho os alunos Ana, Bruno, Carlos, Daniel e Elaine. Eu seleciono os 5 nomes, Ctrl C para copiar, volto para o meu formulário, clico na opção 1 e Ctrl V. Ele já cola os 5 nomes, um em cada opção. Mais uma vez eu preciso consertar essa pontuação, pois é uma questão que não é avaliativa. 0 pontos, clico em concluído. Vou fazer a mesma coisa para o primeiro ano 2. Vou clicar na seção do primeiro ano 2, vou adicionar uma pergunta. A pergunta é a mesma, qual o seu nome? Vou mudar para uma questão de múltipla escolha. Vou até minha planilha, primeiro ano 2, seleciono os alunos dessa turma, Ctrl C, volto ao formulário, clico na primeira opção e Ctrl V. Segundo ano 1, adiciono uma pergunta, vou na minha planilha, segundo ano 1, Ctrl C nos nomes, Ctrl V nas opções. Só preenchendo a pergunta, qual o seu nome. Eu havia esquecido de selecionar a pontuação 0 do primeiro ano 2, aqui para o segundo ano 2 também, e aqui para o segundo ano 2 a mesma coisa. Qual o seu nome? Múltipla escolha, vou na planilha, seleciono os nomes, Ctrl C,
volto no formulário e colo. Também 0 pontos. Bom, agora nós vamos iniciar a criação das perguntas. Eu vou criar uma nova seção abaixo dessa seção do segundo ano 2 e vou colocar aqui então prova do primeiro ano. Vou criar uma outra seção, última seção, com a prova do segundo ano. E aqui eu vou colocar as perguntas que serão avaliadas. Eu já vou fazer isso. A primeira pergunta da prova do primeiro ano, 1 mais 1. Esta pergunta é de múltipla escolha e as opções de respostas são 2, 3, 4. Uma delas é a correta. Eu clico em respostas corretas e seleciono qual que é a resposta correta. Vale 1 ponto, concluo. Mais uma pergunta, adicionar pergunta. Vai ser 2 mais 2. As opções vão ser 3, 4 e 5. A alternativa correta, 4. Concluído. E uma terceira pergunta, 3 mais 3. E eu vou colocar como opções 4, 5 e 6. Isso aqui vai ficar a critério da criação das suas perguntas. E você nunca se esqueça de selecionar qual é a alternativa correta. E a pontuação você sempre vai deixar em 1 mesmo. Prova do segundo ano. Clico na seção do segundo ano, adicionar pergunta. Essa pergunta vai ser 5 mais 5. As alternativas 10, 15 e 20. Alternativa correta, 10. Concluo. Adicionar pergunta. 10 mais 10. Primeira opção, 15, 20 e 30. Estou inventando valores. Alternativa correta, 20. Concluo. E uma última pergunta, 20 mais 20. As opções, 30, 35 e 40. A alternativa correta, 40. Concluo. Agora só falta fazer um pequeno ajuste. Aqui na primeira pergunta, de qual é a sua turma, se eu deixar do jeito que está, após o aluno selecionar a alternativa de qual a turma ele pertence, ele vai continuar para a próxima sessão, que seria a sessão 2, primeiro ano. Ele vai começar então a escolher um nome entre esses. E eu não quero isso, porque se ele escolhe segundo ano 2, eu quero que ele seja direcionado aos nomes que pertencem à turma do segundo ano 2. E como é que eu vou fazer isso? É uma seleção a partir de uma resposta. Então eu tenho aqui em qual a sua turma, clico, venho nos 3 pontinhos da pergunta e coloco ir para a seção com base na resposta. No caso, ele vai me dar essas opções. Ó. Se o aluno responder primeiro ano 1, ele vai para qual seção? Ele vai para a seção do primeiro ano 1, que é onde vai estar o nome dele. Então, primeiro ano 1. Se o aluno selecionar primeiro ano 2, ele vai ser direcionado para os nomes da turma do primeiro ano 2. Segundo ano 1 vai para o segundo ano 1. Segundo ano 2 vai para o segundo ano 2. Então, a partir do momento que o aluno seleciona uma das alternativas, ele é redirecionado para a sua turma correta. Se o aluno respondeu primeiro ano 1, ele vai escolher o nome dele dentre esses 5. Após a sessão 2, ou seja, após ele escolher o nome, ele tem que ser direcionado para a prova do primeiro ano. Então aqui embaixo, ó, continuar para a próxima sessão, você clica e tem que ser direcionado para a prova do primeiro ano, porque é uma turma do primeiro ano 1. A mesma coisa o primeiro ano 2, após a sessão 3, ser direcionado para a prova do primeiro ano 1. Já na prova do segundo ano 1, ele tem que ser direcionado para a prova do segundo ano 2. Né? Após escolher o nome, ele vai começar a fazer a prova. Segundo ano 2, direcionar a prova do segundo ano. Depois que o aluno terminar a prova do primeiro ano, ele vai resolver as 3 questões. Quando ele finalizar as 3 questões, após a sessão 6, vai enviar formulário, ou seja, vai finalizar o formulário. A 7ª e última sessão já é a última, então aqui já envia o formulário, não tem nem como você alterar isso, tá? O formulário está pronto, e o que você tem que fazer a partir desse ponto? Você pode clicar nesse enviar, você pode enviar por e-mail, ou você pode selecionar como um link, clicando neste símbolo desse clipe, ou parece uma corrente. Você
De preferência, coloca o URL curto, que é um link menorzinho, mais fácil. Você copia e pode enviar isso para o seu aluno através de WhatsApp, colocar no e-mail. Assim que ele clicar nesse link, ele vai visualizar exatamente o que você visualiza quando você clica neste símbolo de olho. Quando eu clico neste olho, eu vejo um formulário conforme o aluno vai visualizar. Ele vai logar com o e-mail pessoal. Se ele estiver fazendo pelo celular, já vai vir logado com o e-mail pessoal dele, então ele não vai precisar preencher isso. E ele já vai então iniciar a resolução escolhendo a sua turma. O formulário está pronto. Para a gente conseguir linkar os resultados desse formulário com a nossa planilha, eu vou fazer o seguinte: volte para o formulário, clique em respostas, link para o app Planilhas. Você vai criar a sua planilha com os resultados. Isso o formulário faz automático. Você só precisa criar essa planilha. Criei a planilha, ele vai abrir a planilha e nós vamos fazer uma única alteração nessa planilha. Você percebe que a primeira coluna é a data e a hora que o aluno vai resolver. Então, quando o aluno resolver, vai registrar a data e a hora que ele resolveu. A pontuação é a segunda coluna e as 4 próximas colunas é a mesma pergunta: qual o seu nome, qual o seu nome, qual o seu nome e qual o seu nome. Isso é porque na turma do primeiro ano 1 tem uma pergunta: qual o seu nome, primeiro ano 2 tem outra pergunta: qual o seu nome, segundo ano 1 e segundo ano 2. Eu preciso, para que tudo funcione, que a pontuação fique após essas perguntas: qual o seu nome. Então eu clico na coluna B, vai selecionar toda a coluna, seguro o clique na letra B e vou arrastando até essa coluna ficar após as perguntas de qual o seu nome. Nesse caso vai ficar bem aqui. Então ficou a primeira coluna, carimbo, data e hora, é o registro de qual momento o aluno fez a prova. Qual a sua turma é a segunda coluna. As próximas são qual o seu nome e depois vem a pontuação. A gente precisa que fique dessa forma, senão não funciona. Você só vai fazer isso uma única vez. Você acabou de criar a planilha, você arrasta a coluna pontuação para a posição após as perguntas qual o seu nome. Se você tiver 6 turmas, vão ter 6 perguntas qual o seu nome, uma para cada turma. Então a pontuação tem que ficar após todas essas perguntas. Esta planilha, ela tem um link, ela é uma planilha online e você vai precisar desse link. Na edição não está aparecendo o link para vocês, mas é um link comum, vai abrir no navegador de internet e você vai copiar aquele link que aparece lá em cima. Você dá um Ctrl C no link, seleciona todo o link, dá um Ctrl C, vai na sua planilha pessoal e aqui você tem que seguir exatamente os passos que eu vou te dizer. Se você fizer um detalhe errado, não vai funcionar. Eu vou fazer no primeiro ano 1, vou fazer uma única vez e depois vou apenas colar essa informação nas outras turmas. Eu vou pegar aqui com a Ana, na prova, cliquei na célula, nesse caso aqui, U4, que é a célula correspondente à nota da prova da Ana. Vou começar da seguinte forma: igual, se erro, é uma fórmula que vai eliminar um erro enquanto o aluno não resolve a prova. Se eu não colocar isso aqui, a nota desse aluno vai ficar com um erro enquanto ele não fizer o formulário. Abre parênteses. Você vai escrever a segunda fórmula, que vai ser PROC, P-R-O-C, V, procurar na vertical. Abre parênteses. O que eu quero procurar na coluna? Naquela planilha de resultados vai ter o nome do aluno e a nota dele. Então eu quero procurar lá naquela planilha o nome do aluno e trazer para essa planilha a nota dele. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar o nome que está escrito na célula B4, que é o nome da Ana, ponto e vírgula. Onde que eu vou procurar esse nome? E aqui vem então uma terceira fórmula, import range. Import range, ele vai pegar valores de uma outra planilha, que também é do Google Planilhas, tá? Não pode ser uma planilha do Excel, por exemplo. Você tem que trabalhar sempre com planilhas do Google Planilha. Import range, eu abro aspas e vou colar o link da planilha dos resultados. Ctrl V.
É um link bem grande, tá? Costuma ser bastante caracteres. Fecho aspas. Este é o link de onde ele vai buscar o nome desse aluno. Ponto e vírgula. Abro aspas novamente. Agora eu preciso do nome da guia da planilha. Eu vou encontrar isso lá na planilha de resultados. É onde está escrito aqui, ó, respostas ao formulário. Eu dou 2 cliques e dou um Ctrl C nesse nome todo. Respostas ao formulário 1. Volto lá para onde eu estou digitando a fórmula, depois que abrir aspas. Colo o nome da guia da planilha. Coloco um símbolo de exclamação. Agora eu vou dizer quais são as células que eu vou buscar o nome desse aluno. E aqui muita atenção. A primeira coluna tem que ser a coluna onde está o nome do aluno. Quando eu vou lá na planilha de resultados, eu vejo que na turma do primeiro ano 1, o nome do aluno vai estar na coluna C e a resposta vai estar na coluna G. A resposta de todas as turmas estão na mesma coluna, mas o nome deles não. Primeiro ano 1 vai estar na coluna C, primeiro ano 2 vai estar na coluna D e assim por diante, né? Então eu vou colocar na informação da fórmula da coluna C até a coluna G. Então eu volto lá, eu vou colocar C, dois pontos, G. Fecho aspas. Agora eu preciso dizer para o programa qual a coluna que está a informação da nota. Então eu coloco um ponto e vírgula e percebo o seguinte: lá na minha planilha, a primeira coluna que eu selecionei foi a coluna C, a segunda D, a terceira E, a quarta F e a quinta coluna, onde vai estar a pontuação, é a coluna G. Então eu preciso da quinta coluna para recuperar essa nota. Então eu venho aqui, número 5, referente à quinta coluna, das que eu selecionei, ponto e vírgula. Nesse ponto todos vão colocar o número 0, que é para retornar o valor exato que está lá, o valor de quantas questões o aluno acertou. Repara que a prova vale 10 pontos, o aluno só fez 3 questões, então a gente precisa ajustar esses acertos a uma nota máxima de 10 pontos. Como é que a gente vai fazer isso? Depois que eu fecho parênteses, eu finalizo a minha fórmula de procurar essa pontuação, esse número de acertos. Agora eu preciso ajustar até os 10 pontos que vale essa prova. Como é que eu faço isso? Matematicamente. Eu multiplico pelo valor total de pontos, que nesse caso é o valor que está nesta célula, 10 pontos nesse caso, é a célula U3. Eu preciso apertar um F4 nesse momento, ele acrescenta um símbolo de cifrão antes da coluna U e antes do número 3. Isso é para fixar essa célula. Quando eu arrastar isso para os outros alunos, essa informação vai permanecer fixa. Se eu não fizer isso, a fórmula fica errada. Então é muito importante que você aperte a tecla F4 para que aconteça, para que apareça esses cifrões aqui nesta célula U3. Depois disso, eu preciso dividir pelo número de questões que o aluno fez. Nesse exemplo, o aluno fez 3 questões. Então, vai ser a nota total 10 dividido por 3 questões. Após isso, eu posso colocar o ponto e vírgula e finalizar aquela minha fórmula de erro. Ou seja, se na célula estiver aparecendo um erro, eu não quero que apareça nada. Eu não quero que apareça um nome erro, porque o aluno ainda não fez a avaliação, ainda não fez o formulário. Se ele ainda não fez e eu não colocar essa fórmula de erro, vai ficar escrito erro, enquanto o aluno não fizer a prova. Eu não quero que isso apareça. Então eu abro aspas e fecho aspas. Fecho os últimos parênteses referente a essa fórmula de erro e está tudo certo. Dou um Enter, a minha fórmula já está aqui funcionando. Por enquanto ela só está para a aluna Ana. Eu tenho que então puxar esta fórmula até a quinta linha, que são 5 alunos, e eu preciso agora também jogar isso para as outras turmas. Eu vou dar um Ctrl C aqui na Ana, que é a primeira aluna dessa turma. Vou lá na turma do primeiro ano 2. O primeiro aluno, nesse caso, é o Felipe. Aqui na coluna de prova, Ctrl V. A única coisa que eu vou alterar é o seguinte. Na minha planilha de resultados, o primeiro ano 2 começa na coluna D. E o resultado vai estar na quarta coluna nessa contagem. Coluna D é a primeira coluna, E é a segunda
F é a terceira, G, que é onde está a nota, vai ser a quarta coluna. Então, começa na letra D e a quarta coluna é onde está o resultado. Eu volto na minha planilha. Aqui, então, de C até G, vai ficar de D, onde está o nome do aluno. E aqui no número 5, agora vai ser a quarta coluna que eu vou procurar a pontuação desse aluno. Arrasto para todos os alunos, nesse caso eu só coloquei 5. Copio a primeira célula, vou para a turma do segundo ano 1 e repito o mesmo procedimento. Lembrando que eu preciso alterar agora o segundo ano 1. O nome do aluno está na coluna E vai ser na terceira coluna que vai estar o resultado. Dou um Enter e abaixo isso para todos os alunos da turma. Repara que é bem repetitivo. Ctrl C na primeira, lá na turma do segundo ano 2, na coluna de prova, Ctrl V, ajusto então para coluna F, onde está o nome dos alunos dessa turma, e então a coluna de número 2 é onde vai estar a nota. Dou um Enter, arrasto para os 5 alunos. Pronto, já linkamos as planilhas. Vamos fazer um teste para ver se tudo está funcionando. Abro o meu formulário, vou fazer uma resposta aleatória. É um aluno do primeiro ano 1, próxima. Esse aluno vai ser o Carlos, próxima. Ele respondeu da seguinte forma: eu vou forçar ele a acertar uma única questão. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 eu vou marcar 3 de propósito, 3 mais 3 eu vou marcar 4, enviar. Então o aluno Carlos do primeiro ano 1 está com a nota 3,3. Ele acertou uma única questão. O aluno que acertar 2 questões, vamos fazer um reenvio. Volto no meu formulário, enviar outra resposta, primeiro ano 1, próximo. Agora a Ana vai acertar 2 questões. Próximo, prova do primeiro ano, ela acertou 1 mais 1, 2 mais 2 e errou 3 mais 3. Enviar. Lá na minha planilha, a Ana então tirou 6,7. Automático, não precisei clicar em nada, apenas finalizei o formulário. Vamos fazer um teste na turma do segundo ano 1. Segundo ano 1, vou enviar outra resposta. Segundo ano 1, próxima. Aluna Maria, próxima. Ela acertou as 3 questões. 5 mais 5 é 10, 10 mais 10 é 20, 20 mais 20 é 40. Vou enviar. A nossa aluna Maria tirou 10 pontos. Ela acertou as 3 questões. Muito, muito bacana isso. Vai agilizar muito o nosso serviço. Segundo ano 2, o Raul. Vamos enviar uma nova resposta. Segundo ano 2, próximo. Raul, próximo. O Raul vai tirar 0. 5 mais 5 ele marcou 15, 10 mais 10 ele marcou 15, 20 mais 20 ele marcou 30. Enviar. O Raul, nota 0. Viu que em questão de 1 segundo ele atualiza a planilha. Bom, então é isso. O que acharam? É uma solução incrível, né? Eu, quando descobri isso aqui, fiquei impressionado e a partir desse ano eu vou começar a usar com mais frequência. E aí, o que acharam da ideia? Dá para aplicar no dia a dia? Bom, eu não pretendo fazer isso com as minhas avaliações bimestrais, pelo menos não agora no primeiro bimestre. Eu vou guardar este recurso apenas para algumas atividades dentro de sala para ver como que os alunos irão reagir. E para aqueles que vão iniciar um curso à distância, já vão estar adaptados a esta ferramenta. Eu espero que tenham gostado e se você é um amigo da escola, um amigo de trabalho, se possível, me ajude a compartilhar esse vídeo. Vamos espalhar essas informações que poucos professores têm ainda hoje. Muito obrigado.